Olá, turma. Eu fiquei com um contrato de transporte para externar um pouco para vocês o que eu aprendi e auxiliar os estudos de vocês. Então é o seguinte, o contrato de transporte, ele está disciplinado, no seu conceito, está disciplinado no artigo 730 do Código Civil, que diz o seguinte: é aquele que uma pessoa ou empresa se obriga mediante retribuição a transportar de um local para outro pessoas ou coisas. Então, assim, a gente já percebe que transporte é você assumir a obrigação de levar alguma coisa ou alguma pessoa de um lugar para outro. Essa prestação de serviço pode ser feita por via aquática, terrestre, ferroviária, aérea, de qualquer forma. Isso não vai descaracterizar essa prestação de serviço. O objeto, ele pode ser uma coisa, ou seja, a mercadoria que vai ser levada de um lugar para outro, ou pessoa que vai ser transportada de um local para outro também, que vai ser, no caso, o deslocamento dessa pessoa de um lugar para outro. O que eu acho interessante passar para vocês também é o que está disciplinado no artigo 746, que diz que a coisa deve estar devidamente embalada, conforme a sua natureza. Se eu entregar para você algo que está violado, que não está devidamente embalado, você pode se recusar a receber. Quando é que o contrato de transporte vai se tornar perfeito e acabado? Só basta o acordo entre o passageiro e o transportador. Mas também assim, o passageiro pode instituir uma pessoa para atuar em seu nome, assim também como o transportador, ele pode pedir para alguém atuar no nome dele. Então assim, qualquer pessoa, e na figura do transportador e na figura do passageiro, pode fazer o acordo de vontades, que aí no caso o contrato ele vai estar perfeito e acabado. Então assim, acho que já deu para vocês entenderem que fica de responsabilidade do transportador, ou seja, a pessoa contratada, a integridade física do passageiro ou a integridade física da coisa também, assim como deve preservar voltando, fica da integridade do objeto ou da pessoa, né? A responsabilidade do transportador. Então, eu indico a vocês a lerem o artigo 733 do Código Civil. Creio que já deu para vocês terem uma noção geral do contrato de transporte, mas eu quero agora falar para vocês sobre a natureza jurídica desse contrato. Ele antigamente já foi muito confundido com locação de serviços, com empreitada, depósito, mas não é muito equivocado a gente confundir. Por quê? Porque, por exemplo, a afinidade com o depósito ela é muito palpável. Tanto que no artigo 751 do Código Civil, ele diz que a gente não pode confundir. Ele estabelece que a coisa depositada ou guardada nos armazéns do transportador, em virtude de contrato de transporte, reger-se-á no que couber pelas disposições relativas ao depósito. No contrato de transporte, quem dirige esse transporte é que é chamado de transportador. E ele fica obrigado a deslocar de um lugar para outro a coisa ou pessoa mediante o pagamento de um preço. Portanto, o contrato de transporte ele é bilateral, porque ele gera obrigações em ambas as partes, a obrigação entre o transportador e o passageiro, porque a obrigação do transportador é justamente de transportar a coisa e a do passageiro é pagar por aquele serviço. É também consensual, porque se aperfeiçoa como eu já falei para vocês, ele se aperfeiçoa com um simples acordo de vontades. Ele é oneroso, porque as partes buscam vantagens recíprocas, que é justamente o destino dado à coisa ou pessoa e o preço a ser pago, né, pelo passageiro.
Ele é típico porque ele está previsto no Código Civil de 2002. Vai do artigo 730 até o artigo 756. Ele é um contrato também de duração, porque a sua execução ela não se limita a um só ato ou instantaneamente, necessitando sempre de um lapso temporal para ele ser cumprido, demanda um tempo para que ele seja cumprido. É comutativo também, porque as partes conhecem as obrigações respectivas de início, não dependendo de um evento futuro ou incerto. Pode ser também um contrato de adesão, né, que se efetiva mediante as condições uniformes e tarifas invariáveis. Ele é um contrato também não solene, que aí eu indico a vocês o artigo 736. Por quê? Porque não depende de uma forma prescrita para ser concluído. Entendeu? Ao mencionar o artigo 736 é porque ele fala assim que você precisa distinguir o transporte de pessoas da simples carona amigável. Ou seja, a gente não pode confundir o transporte, o contrato de transporte com a cortesia, né, com a amizade. Porque numa carona amigável, por exemplo, não existem que, na verdade, acarreta apenas efeitos extracontratuais, entendeu? Não é um contrato. Então, agora a gente pode falar sobre as espécies. O contrato de transporte, ele pode ser de pessoas ou coisas. Eu sempre estou batendo na mesma tecla, mas é porque, na verdade, existem essas duas espécies. Então, assim, falando sobre pessoas, vai estar disciplinado entre os artigos 734 a 742. Eu separei uns artigos que eu acho que é interessante a gente frisar. Por exemplo, o 734, que fala assim: o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo por motivo de força maior. Também no artigo 735 fala: a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Também o 736 fala: não se subordina às normas do contrato de transporte o feito gratuitamente, por amizade ou cortesia, que foi o que eu falei para vocês anteriormente. Não se considera gratuito o transporte quando, embora feito sem remuneração, o transportador oferir vantagens indiretas. Parágrafo único. É dever do transportador. O dever do transportador é transportar o passageiro no horário e itinerário previsto, que isso está no artigo 737. Não recusar o passageiro, salvo nos casos previstos no regulamento ou por motivos de higiene e saúde do interessado, que é o artigo 739, em caso de interrupção da viagem. Ainda que por evento alheio à vontade do transportador, o mesmo deve concluir o transporte em veículo da mesma categoria ou com a concordância do passageiro, em veículo diferente. Suportar as despesas de estrada e alimentação do passageiro, que está previsto isso no artigo 741. Os passageiros também têm deveres, que estão previstos no artigo 738, que é obedecer às normas do transporte, obedecer às condições gerais do transporte, abster-se da prática de atos que causem incômodo ou prejuízo a passageiros, que danifiquem o transporte, ou dificultam ou impeçam a execução do serviço de transporte, que aí no caso a gente chama de passageiro inconveniente. Pegar o transporte executado
em caso de não pagamento antes do início do transporte, pode gerar ao transportador o direito de reter a bagagem do passageiro até que ele pague o preço combinado. Isso vai estar previsto no artigo 742. A outra espécie são as coisas, que ela vai estar disciplinada entre os artigos 743 até o artigo 756 do Código Civil. O Código Civil, em seu artigo 746, vai conceituar bem direitinho para a gente ter uma noção de como se dá essa espécie de coisas. Que fala assim: o transporte de coisas determina que a coisa entregue ao transportador deve estar caracterizada pela sua natureza, valor, peso e quantidade, e tudo mais que for necessário para que não se confunda essa coisa com outras coisas, devendo ser indicado o seu destinatário pelo seu nome e seu endereço. Possui deveres do transportador e os deveres também do expedidor. O dever do transportador, ele tem o dever de emitir o conhecimento de transporte, que está disciplinado no artigo 744, recusar o transporte de carga ou comercialização não permitida ou sem documentos, que é o 747, perdurando a impossibilidade ou a interrupção do transporte, depositar a mercadoria em juízo ou vendê-la e depositar o valor em juízo, que está prevista no artigo 750. Bem, os deveres do expedidor é o seguinte: caracterizar a carga, que eu já falei sobre a natureza, valor, peso, quantidade e demais informações distintas, está previsto no artigo 743, e entregar ao transportador, quando solicitado, relação discriminada da carga. Pagar pelo transporte, que isso decorre do caráter oneroso do contrato de transporte. Bem, pessoal, desculpa, assim, o riso, as brincadeiras durante, a desconcentração, porque eu não sou acostumada a isso, eu não tenho intimidade com as câmeras, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouco, mediante a minha linguagem, para entender melhor sobre contrato de transporte. É isso, pessoal. Boas férias. Tenho certeza que se fosse Jaziel dando aula ia sair bem melhor, Mas, assim, eu fiz o que eu pude, eu tentei, Valeu, Jazi, pelo trabalho. Amo vocês.